Oi pessoal, tudo bem? Hoje a aula é de métodos de ensaios de toxicidade com organismos aquáticos. É uma aula importante para a biotecnologia, tá? Ambiental. E essa aula ela foi baseada no capítulo 6 do livro de Ecotoxicologia Aquática, das páginas 117 a 149, tá? Ficando assim como referência. Então vamos dar uma olhadinha nesse assunto, que é um assunto muito lindo mesmo. Então, quando a gente fala, né, de toxicidade no meio líquido e como avaliar, a gente tem um enorme desafio, porque são várias questões importantes. Uma das questões é que a gente, às vezes, faz avaliação de toxicidade utilizando um organismo que não é representativo da coluna d'água. E isso pode não ter um significado biológico observável, tá? Então, por exemplo, eu vou testar em rato a toxicidade no meio líquido. Isso pode não ter um significado, porque às vezes o significado acontece em organismos representativos da coluna d'água. Então, o ideal é que se faça nesses organismos. Por exemplo, crustáceos, peixes, né, ouriço do mar, quando no mar, assim por diante. Então, é muito importante a avaliação do meio líquido em caso de acidentes ou de poluição. E mesmo condições naturais, é muito importante que a gente faça essa avaliação também em condições naturais de não poluição. Porque esse conhecimento permite saber o limite permissível de cada substância na água, isoladamente. Então, quanto de fenol é possível que exista na água? Quanto de gasolina derramada no meio líquido ela é tóxica? E assim por diante. Porque às vezes acontece um acidente na estrada, existe a contaminação, né, um caminhão que derramou amônia ou combustível. Então, como é que a gente faz para avaliar o impacto no momento desses poluentes na biota? Tá? E a avaliação ela é feita com dois tipos de teste. O teste a curto e a longo prazo. Então, a gente tem que ver, porque muitas substâncias têm poder residual. Então, a gente às vezes faz uma avaliação a curto prazo, mas o ideal seria que a gente fizesse a curto e a longo prazo esses compostos, né, avaliassem. Então aqui mostrando o pessoal, né, utilizando o corpo de bombeiro e indo fazer uma coleta aqui na represa Billings de São Paulo, né? Então mostrando que às vezes não é muito fácil, né, a logística, tem que ter lancha, tem que ter material de coleta e tem que ser feito tudo nas normas. Então, existem várias normas que já estão estabelecidas no mundo inteiro, tá? Então, muitos ensaios já estão padronizados, por exemplo, pela ABNT. Então, o Brasil usa muito a ABNT, mas existe uma associação francesa, uma American Society de testes, e assim por diante. Então, existem várias que são respeitadas no mundo inteiro. Aqui eu peguei os logos para mostrar para vocês. E que normatizam essas normas, né, que normatizam essas coletas. Então aqui só para mostrar para vocês a ABNT, né, preservação e técnicas de amostragem de efluentes líquidos e corpos receptores. A gente usa muito essa da ABNT, tá? Então, quando a gente fala de toxicidade no meio líquido e avaliação, a gente precisa ver quais são as finalidades de se fazer essa avaliação. Então, vamos dar uma olhadinha nisso. Primeiro, determinar a toxicidade dos agentes químicos, efluentes líquidos, lixiviados de resíduos sólidos e outros. Tá? Então, essa daqui é uma das mais importantes, tá? Mas também a gente pode estabelecer critérios e padrões de qualidade de água, lembrando que muitos compostos nunca foram testados, tá? Estabelecer limites máximos de lançamentos de efluentes em corpos hídricos, e isso é um grande desafio, porque às vezes a gente faz
uma avaliação de toxicidade utilizando um componente, um composto químico, e geralmente nos efluentes a gente tem uma gama de compostos químicos que estão juntos, né, ali, uma mistura de coisas. Avaliar a necessidade de se fazer tratamento desse efluente, avaliar a qualidade da água, a toxicidade relativa das substâncias, avaliar a sensibilidade dos organismos e estimar os impactos de acidente. Então, a toxicidade no meio líquido, ela tem essas finalidades, essa avaliação. Mas agora eu, muito sinceramente falando com vocês, eu vejo que existem muitas limitações, tá? A principal limitação, né, é que a gente às vezes está avaliando um composto. A outra limitação é que a gente avalia em um organismo. E na natureza não é bem assim que acontece. Na natureza a gente tem vários compostos químicos. Já pensou um esgoto doméstico? Tem detergentes, tem cloro, tem tantas coisas ali, né? E qual o impacto disso tudo? Então é bem difícil. Então a maioria dos laboratórios ela utiliza uma única espécie de organismo, mas existe uma avaliação que usa um tipo de ensaio chamado microcosmos. Esse ensaio microcosmos é mais realístico. Olha que lindo, eu acho tão bonita essa imagem, porque ela utiliza algas, crustáceos, peixes, né, simulando a condição natural do ambiente, tá? Então isso aí quase ninguém faz, porque dá muito trabalho avaliar o impacto disso, porque existem organismos que são mais sensíveis e existem também organismos que são mais sensíveis em determinada fase da vida, tá? Então, às vezes você está avaliando um peixe e esse peixe naquela fase da vida ele não é sensível, mas os ovos ou o alevino, ele é sensível. Ou você está avaliando o crustáceo e na verdade o impacto maior é para algas. Então, tudo isso a gente deve levar em consideração, tá? Então, os testes, para poder melhorar isso, eles podem ser naturais ou simulados. Então, os naturais é quando se utiliza o próprio ambiente, lêntico ou lótico, tá? Ou os simulados em modelos, por exemplo, tanques com 2.000 litros a 15.000 litros, ou até lagoas artificiais são utilizadas. Os naturais não é que a pessoa vai provocar um acidente, né, gente? Pensa um pouco. Ninguém vai lá chegar num ambiente natural, jogar lá 2.000 litros de gasolina para simular um acidente. Na verdade, essa avaliação ela é feita quando o acidente já aconteceu. Um derramamento de petróleo que aconteceu no mar, o que acontece? Né? Isso vai sendo avaliado às vezes por anos. Um rio que passa na beirada de uma estrada, onde caiu um caminhão que rompeu o tanque cheio de amônia, o que acontece? Ou um escape de um reservatório de efluente de papel, né, da fábrica de papel, muito poluente, o que acontece? Né? Então aí você tem a oportunidade, né, que é uma tristeza ter uma oportunidade dessa, mas é uma oportunidade de avaliação em ambientes naturais. E então fica sempre uma pergunta: quando eu estudo um ambiente natural, eu consigo comparar com as questões laboratoriais de uma atividade feita em laboratório? Então é assim, existe padrão de comparação sim, tá? É importante a gente saber isso. Mas, quando a gente utiliza uma só espécie, isso pode ser criticado, né? Porque, como eu já falei, a gente pode ter organismos mais sensíveis, outros menos sensíveis. Mas quando o resultado é positivo, a gente não tem dúvida de que existe algo. Mas existe uma outra questão que é para o pesquisador e para os laboratórios, né? A gente tem muita dificuldade de fazer uma avaliação multi-espécies, utilizando várias espécies, principalmente quando está no mesmo local, né?
Então eu poderia ter um aquáriozinho com crustáceo, outro aquáriozinho com algas, outro aquáriozinho com peixes. Mas bota os três juntos, né? A gente provavelmente vai ter o peixe comendo o camarão se alimentando das algas e assim por diante. Então é bem complicado. Então, a conclusão que se chega é que, apesar de haverem falhas, os estudos com uma só espécie continuarão sendo utilizados para fins legais, pois fornecem informações conclusivas, fato nem sempre possível em estudos multiespécies, porque a gente tem interação. Então você nem sabe o que aconteceu, né? Fica bem complicado. Mas para você dar um laudo, né, você precisa daquela espécie que já é padrão, né, que já é utilizada sempre, tá? Então, como é que são esses ensaios de laboratório? O que são feitos nesses ensaios, né? Os mais importantes são os ensaios de toxicidade desenvolvidos em condições laboratoriais para espécies representativas da coluna d'água. Então, sempre é melhor eu usar uma espécie representativa da coluna d'água do que usar, por exemplo, raiz de cebola, né? E posso usar raiz de cebola, posso ver alteração na divisão celular, tudo, né? Mas é uma espécie vegetal e, de repente, não é uma espécie da coluna d'água. Então, existem alguns princípios que são importantes. Primeiro, né, as condições ambientais específicas devem ser observadas, como o pH, a temperatura, a dureza da água, o fotoperíodo, o oxigênio dissolvido, duração do teste, né, que muitos são padronizados. E outra coisa, o organismo teste ele é exposto a várias concentrações da substância química para se determinar até mesmo a dose letal. Porque se você vai direto para a dose letal, você não tem condições de avaliar outros efeitos naquele organismo. Então, geralmente se faz diluições da substância a ser avaliada e se constrói uma curva. E aí você pode determinar qual é, né, qual é a dose letal, né? Quando você está utilizando, por exemplo, um efluente puro que você quer avaliar. Mas às vezes não tem nada disso. Às vezes você está usando a própria água que já existe, a água de um curso d'água normal lá que você foi na natureza. Você pegou aquela água e trouxe para o laboratório para avaliar. Outra coisa importante é a utilização de frasco controle. Então, quando você está fazendo um teste, você tem que fazer um teste numa água que você saiba que é limpa, sabidamente limpa, tá? E você tem que verificar vários parâmetros, como, por exemplo, a mortalidade de organismos, o crescimento desses organismos, porque às vezes ele não morre, mas ele também não cresce, não se desenvolve, não se reproduz. O comportamento e até reprodução. Então, tudo isso, o tipo de natação que o peixe está fazendo, se o peixe de repente está ali, não morreu, mas ele está com assim, um comportamento estranho, batendo com a cabeça no vidro, ou com a barriga meio para cima, ou nadando de lado, né? São coisas que devem ser observadas. Então, vamos dar uma olhada em ensaios de toxicidade aguda. Então, os ensaios de toxicidade, eles podem ser para avaliação de toxicidade aguda ou crônica. Então, todo mundo quer avaliar a toxicidade aguda. Por exemplo, houve aquele problema da Samarco e Mariana, então todo mundo quer avaliar a toxicidade naquele momento. Mas é muito importante também que seja feita a avaliação de toxicidade crônica, porque muitas vezes essa é realmente importante, porque o ambiente ele vai se limpando. Então, no ensaio de toxicidade aguda, é aquele que avalia os efeitos severos e rápidos num curto espaço de tempo. Em geral, são ensaios rápidos, de 4 dias, ele é muito importante, porque você tem que dar um laudo rapidamente. Então, você usa pouco tempo um organismo representativo, e aí você dá um laudo técnico daquele ensaio, tá? Geralmente, os critérios de avaliação são mortalidades, imobilidade, quando a gente está falando de invertebrado, né? Mortalidade quando a gente fala de peixe, tá? Que são os parâmetros mais avaliados.
Ainda em ensaios de toxicidade aguda, então, a avaliação de toxicidade de produtos químicos, efluentes, dispersantes, petróleo, misturas, petróleo dispersante, amostras ambientais e fluido de perfuração, eles podem ser feitos, né? E tem vários organismos que se utilizam. Então, eu coloquei até aqui, né? Tem um organismo que é muito utilizado, que é a Amizidopsis, que tem dois tipos de Amizidopsis, que é a Juniae e a Gracile. Então, o método consiste na exposição do jovem de 3 dias, obtido de fêmea coletado no campo, isso que é interessante, ou com 1 a 8 dias de fêmeas cultivadas, tá? E a exposição deve ser de 96 horas. Então, esse é o padrão para esse tipo de toxicidade, de avaliação disso, né? Agora, a toxicidade crônica, como eu falei, ela é muito importante ser avaliada. Por quê? Porque na natureza, muitos organismos eles estão submetidos a níveis de poluentes que são subletais, que não matam. Então, dependendo do local, por exemplo, se é bem no local de despejo, ali é aguda, né? Mas ao longo do rio, quando aquilo vai diluindo, pode ser uma questão assim, fica subletal, né, a substância, então não mata. Aí você tem uma toxicidade que é crônica e precisa fazer uma avaliação. Então, são muitos os efeitos da toxicidade crônica. Pode ter, por exemplo, um distúrbio fisiológico ou de comportamento que às vezes não é detectado no ensaio de toxicidade aguda, tá? Então, por isso, sempre é importante a avaliação de toxicidade crônica, principalmente em lugares que são poluídos, simplesmente. Vou fazer uma avaliação no rio, eu ia falar até Rio Tietê, mas é que o Rio Tietê, quando corta São Paulo, realmente ele recebe uma carga de poluentes muito grande. Mas quando ele chega lá na frente, em Barra Bonita, em outros lugares lá de São Paulo, você já tem uma diluição dessa substância, aí você vai ter uma possibilidade de toxicidade crônica, né? E até aguda às vezes. Então, a duração desse teste deve ser pelo menos um ciclo de vida do organismo testado. Então, é que é importante você fazer uma avaliação no organismo que também não vai viver, sei lá, 10 anos. Você não vai ficar 10 anos avaliando, né? Porque é muito complicado isso. Manter essas condições em laboratório, né? Então, usa-se organismos que têm uma vida curta, um ciclo de vida mais curta, né? E às vezes você faz uma adaptação. Quando você quer avaliar peixe, por exemplo, você usa mais que 10% da vida do organismo. Outra coisa importante é que você pode usar o teste com ciclo de vida completo, né, que é do ovo até a reprodução e morte, que aí você vai avaliar tudo. Se o indivíduo ele se desenvolve bem, se ele consegue se reproduzir, com quanto tempo ele vive. Então, isso é uma coisa importante. Agora, esses testes que pegam estágios mais curtos de vida, tem que procurar pegar bem na fase mais sensível daquele organismo. E aí, nesse caso, você pode usar menos do que 10%, tá? E tem também os testes funcionais, que vão avaliar os efeitos fisiológicos da substância. Então, são vários parâmetros de fisiologia mesmo daquele organismo que são avaliados. Olha que interessante, né? Que tem avaliações com peixe que vão até 30 meses. Nossa, que loucura, né? Eu acho que uma coisa dessa seria bom num local mesmo, um teste natural, de campo. Então, eu vou avaliar por 30 meses o efeito no rio doce de peixes. Aí dá. Agora, você manter isso em laboratório já é mais complicado, mas tem gente que faz. Invertebrados já é mais fácil, 3 a 5 meses, de 3 semanas a 5 meses. Então, fica mais fácil um pouco. É tão interessante aqui que foi feito uma avaliação de substâncias na represa, acho que é represa Billings, Então, eles fizeram uma análise de surfactantes, tá? São substâncias surfactantes, determinadas pelo método colorimétrico
com azul de metileno e também de metais pesados, né? E olha o que eles acharam. Eles acharam, por espectrofotometria de absorção atômica, eles viram cádmio, chumbo, cobre, cromo, mercúrio, zinco. Isso lá em São Paulo, né? Então, com base nesses dados, é mostrado o perigo potencial que representa o consumo de pescado proveniente da represa Billings. Então, o limite máximo aqui, né, que foi encontrado, e muitos acima do estabelecido, né? Então, bem sério. Então, os ensaios de toxicidade crônica, que você pode fazer alguns ensaios que são mais rápidos e que já estão padronizados. Então, tem um teste chamado teste semi-estático, que tem duração de 7 dias e que você vai avaliar crescimento e sobrevivência larval de um peixinho chamado Phimepales promelas, tá? Depois tem um teste semistático de 7 dias, que avalia teratogenicidade e sobrevivência êmbrio larval, tá? E depois tem um teste também de 7 dias, que avalia sobrevivência e reprodução da Seriodaphnea dubia, que é esse organismo aqui tão lindo. E tem teste aquático com alga verde, que se usa, aqui eu coloquei essa alga, né? 4 a 5 dias, são considerados menos sensíveis, no entanto, tá? Esses de alga. Esses de desenvolvimento larval são melhores. E tem um mais usado, campeão de audiência, teste também de toxicidade crônica, aqui no caso, mas também usado em teste de toxicidade aguda, que usa o Daniel Heyring, que foi descrito em 2000 por Bertoletti. E é bem legal esse teste, usa esse peixe, a gente chamava ele de peixe zebra, né? Mas é o Daniel. Testes de toxicidade crônica, agora os mais usados. Se usa a Cerodaphnea e a Daphnia. Isso é muito usado, gente, é incrível. Que são crustáceos, né? São muito fáceis de se manter em cultivo, então eles são muito usados. Então, são mais utilizados na avaliação de toxicidade crônica de água e efluentes. E a Daphnia, a Seriodaphnea tem um teste de 7 dias e a Daphnia de 21 dias. Também para avaliação de toxicidade de novas formulações, tá? Bem utilizado também. E tem outros organismos também que são testados e são importantes, aqui no caso que eu vou falar, porque são sensíveis em testes marinhos, que às vezes você não precisa fazer no laboratório, você pode fazer no próprio ambiente, tá? Então é super importante que a gente tenha organismos estudados que sejam representativos da coluna d'água no ambiente marinho, tá? Então tem teste com ouriço, tá? E com ostra, tá? Que são utilizados, né? Esses 7 dias é muito utilizado, e aí utiliza também as larvas, né? Porque larva de ouriço do mar é muito interessante, ela é fácil da gente obter. Então, ouriço do mar é usado na verificação da fertilidade e desenvolvimento larval. Então é importantíssimo ter esse tipo de coisa. A ostra, ela também é muito utilizada, né? Porque ela é um organismo que absorve grandes quantidades de poluentes, tanto é que não se deve consumir ostra, mexilhão e frutos do mar de modo geral, de lugares poluídos, tá? Também muito utilizado. Então tem testes marinhos, tem duração de 24 a 36 horas que são importantes. Alguns fatores que influenciam na toxicidade. A gente já viu alguma coisa, mas só para dar uma resumida nisso, tem fatores bióticos, como estágio de vida, geralmente tendo os jovens
mais sensíveis do que os adultos, o tamanho do organismo, então, porque tem a superfície de contato com o agente, a idade, né? Então a gente tem que tomar cuidado para fazer a avaliação da mesma idade proveniente da mesma cepa. O estado nutricional, então, o tipo de alimento, por exemplo, trutas alimentadas com algas são menos sensíveis. E por quê? Porque ela está ingerindo compostos que ajudam na detoxificação, né? Muitas vezes ela está se alimentando de compostos que são protetores. Nós também, por exemplo, quando nós comemos brócolis, por exemplo, nós ativamos a via de detoxificação da glutationa S-transferase. É o mesmo princípio, né? Por conta da ingestão de uma substância chamada sulforafano. Então, a mesma coisa acontece com os organismos, com os animais, né? E com as algas também, né? Dependendo do ambiente que esse organismo está, ele tem mais facilidade ou menos facilidade para poder fazer a detoxificação. Então, ele pode estar mais ou menos sensível. Ainda continuando aqui, fatores abióticos. Então, tem alguns fatores como pH, oxigênio dissolvido, temperatura e dureza da água que também influenciam na toxicidade. Então, por exemplo, o pH ele altera a toxicidade de várias substâncias. Por exemplo, a amônia, o cianeto, sulfeto de hidrogênio, eles são ionizáveis. Então, quando você, dependendo do pH que ele tiver, ele pode ser mais ou menos tóxico. Para metais, as espécies iônicas são mais tóxicas. O oxigênio dissolvido, né, ele aumenta a reatividade de moléculas. A temperatura pode acelerar ou retardar o metabolismo energético. Então, por exemplo, o cianeto ele é mais tóxico em temperaturas mais altas, porque provavelmente o organismo está com um metabolismo mais acelerado. A dureza da água, né, que é a concentração de íons cálcio e magnésio, né, que são cátions, afeta a toxicidade de metais, diminuindo a toxicidade. O cádmio, por exemplo, ele precipita em água dura. E a dureza tem pouco efeito nos compostos orgânicos. Então, os fatores bióticos e abióticos são muito importantes. Outra questão, que é a amostra teste, né? A avaliação da toxicidade, ela pode ser de um composto químico ou de uma mistura complexa. Na natureza, a gente sempre vai encontrar misturas complexas, tá, gente? Mas no laboratório, a gente às vezes faz de uma substância simples ou de um efluente. Esses efluentes líquidos, eles geralmente são amostras complexas. No caso de efluente, o tipo de amostra pode ser simples ou composta, né? E a coleta pode ser realizada por uma única amostragem, quando o efluente é lançado por batelada ou intermitente, né? Ou você pode fazer coletas seriadas, em várias épocas do ano, inclusive. Uma coisa importante para falar para vocês é que dependendo da estação do ano, se a estação é chuvosa ou seca, você pode alterar aquele curso d'água que você está avaliando. Épocas mais secas, você pode ter uma reconcentração de substâncias e época chuvosa pode ter uma maior diluição. Ou pode também ter carreamento de substâncias pelas enxurradas. Então, quer dizer que as épocas do ano, elas alteram a qualidade da água também. A coleta simples é mais fácil, porém ela pode não detectar os picos de toxicidade. Então, esses cuidados a gente tem que ter e pelo menos pensar no possível, mas é o que a gente está avaliando. Vamos falar de amostra teste agora composta, né? Que consiste na reunião de amostras simples, coletadas em intervalos consecutivos, segundo, por exemplo, o lançamento de efluentes de uma indústria. Tá? Então, a análise ela é realizada separadamente. Tá? Para a coleta, o recipiente deve ser completamente cheio e vedado nesse caso. Amostras de efluentes e águas continentais devem ser transportadas em baixas temperaturas e uso em 36 horas. Efluentes com matéria orgânica devem ser refrigerados a 4 graus e usados em 48 horas.
Então aqui mostrando, né, alguns procedimentos de coleta. Aqui a caixa refrigerada, aqui outra caixa refrigerada. Alguns equipamentos de campo são importantes porque você consegue avaliar alguns parâmetros apenas lá no campo, né? Facilita muito. Sempre tomando alguns cuidados para não recolher a amostra que seja de água parada na beiradinha do rio, dar preferência para aquela água mais corrente que está passando, dar uma certa profundidade na coleta. Aqui no caso está coletando de uma bica d'água para avaliar a qualidade de água, então aí é direto da bica, tá? Então são vários métodos. Aqui vocês vão ver que tem uma cordinha, provavelmente ele lançou esse baldinho aqui para coletar a água, para não precisar entrar dentro do material. E depois isso é levado para o laboratório. Esse é o laboratório da CETESB, tão maravilhoso. E teve um ano que eu levei os alunos para conhecer esse laboratório. Foi uma experiência extraordinária, extraordinária mesmo. É um lugar que, se vocês puderem fazer curso de aperfeiçoamento, estágio, vocês devem fazer, porque é um lugar muito bom. Então, é avaliado um monte de coisa, né? Então, quais são os ensaios realizados da CETESB, né? Cor, esses são os físico-químicos, né? Cor, turbidez, acidez, alcalinidade, condutividade, odor, oxigênio consumido, oxigênio dissolvido, pH. Tem uma série de sólidos que é feito, tá? Sólidos sedimentáveis, dureza, granulometria. Então, esses são os físicos, né? E químicos, né? Agregados orgânicos, DBO, DQO, COT, COD, óleos e graxas, fenóis totais, surfactantes, potencial de formação de trialometanos, compostos inorgânicos como metais, nutrientes, sulfeto, fluoreto, cianeto, cloreto, tá? Compostos orgânicos, e aqui estão aqueles orgânicos, né? Solventes, halogenados, aromáticos, pesticidas organoclorados, organofosforados, herbicidas, PCBs, HPAs, aquilo tudo que a gente já estudou tanto, né? Tudo ali. E também uma coisa super importante, que são toxinas de algas microcistinas, que são aquelas que podem matar por consumo, né? E também tem a avaliação ecotoxicológica. Então tem os ensaios de toxicidade aguda e crônica com organismos marinhos e de água doce, usando bactérias, microcrustáceos, anfípodos e equinodermos, tá? Testes de mutagenicidade e genotoxicidade. Os principais que são usados são o teste de Ames, micronúcleo e cometa, tá? E aí a gente vai ver esses testes todos. Estudo de bioacumulação de organismos aquáticos, biomarcadores de exposição em material biológico humano e animal, plantas e organismos aquáticos, e atividade estrogênica. Essa é a novidade incrível, né? Tem leveduras geneticamente modificadas que vão mostrar se tem estrogênio na água, que são os interferentes endócrinos. Isso hoje a gente está vendo a relevância dessa coisa toda, né? E tem também os testes microbiológicos, tá? Que são indicadores de contaminação de coliformes totais, termotolerantes, E. coli, enterococcus, pseudomonas aeruginosa, clostridium e Staphylococcus aureus e C. albicans. Tem bacteriófago, bactérias e um monte de coisa, né? Eles fazem tudo, eles são uns lindos. Tem também os patógenos, alguns, né? Para cólera, salmonela, né? Alguns protozoários eumíncos e toxinas de cianobactérias, né? Principalmente a microcistina, mas tem outros também, tá? Cilindrospermospsina e saxitonina. Bom, então eles fazem muita coisa, tá? Eu acho incrível. Bom, em relação aos sistemas de exposição, e isso é importante, a toxicidade de uma substância está relacionada com o tempo de duração, né, de uma substância. Por isso, utiliza-se diferentes sistemas de exposição. Então, tem um sistema chamado sistema estático. Eu citei lá atrás
E é importante vocês saberem o que é. Tem sistema estático, semi-estático e de fluxo contínuo. O sistema estático, os organismos são expostos à mesma solução durante o ensaio inteiro. Você coloca lá o que você coletou naquela diluição ou, sei lá, concentração, e você vai avaliar aquele organismo naquele meio, e não vai trocar esse meio. Então ele é rápido, de baixo custo, mas ele está sujeito à evaporação. Essa é a grande questão. Porque quando evapora, você está sujeito a uma concentração maior durante o experimento, tá? E também está sujeito à degradação microbiana ou transformação, à distorção, diminuição do oxigênio devido ao material fecal de organismos testes. Porque aquilo vai, né? Às vezes, muitas vezes tem muita matéria orgânica, vai apodrecendo e sofrendo ação de organismos. Tem o sistema semi-estático, que é estático com renovação. Ele é mais trabalhoso, aumenta no manuseio de organismos e é utilizado quando a substância não é muito estável. Então você vai dando umas renovadas naquele ambiente, né? Tem também o sistema de fluxo contínuo, quando o fluxo é renovado continuamente. Então, o fluxo deve ser capaz de manter-se constante na solução, no oxigênio e outras condições, utilizando para substâncias que adsorvem, que são lábeis, voláteis, biodegradáveis, que flutuam e etc. Então, essas substâncias são muito difíceis de serem avaliadas. Tá? Então, esse daqui, ele tem alguns contras, né? Mas ele é de rápido, de baixo custo, é o mais utilizado. Então aqui só para a gente ver que às vezes a coisa é drástica, né? Então você está vendo um despejo, às vezes você não sabe de onde vem. Imagina em São Paulo, que tem, por exemplo, às vezes uma indústria que canaliza no sistema de pluvial mesmo, de água, de chuva, o seu esgoto, e você não sabe aonde que fizeram essa gambiarra, né? Onde colocaram isso. E aí, de repente, você está lá vendo um escape e que você não sabe nem onde vem. Como é que você vai fazer para descobrir? Tem uma malha imensa de sistemas pluviais, né? Então é complicado, né? Aqui é uma notícia, tá? Que a empresa é multada em 5 milhões por vazamento de esgoto. A suspeita de que rios estejam contaminados com soda cáustica. Nossa, Deus me perdoe, né? O IBAMA multou a empresa tal, né, a Alunorte, pelo vazamento de resíduos industriais, no município de Barbacena, no Pará. Então, lá no norte do país. É muito triste a gente ver esse tipo de coisa. Aqui mostrando o encontro de rios, só para a gente ver a espuma formada, né? Mostrando que tem realmente poluição. E fica aqui a dica para vocês, que se um dia vocês quiserem montar uma empresa, é uma possibilidade interessante, que vocês se preparem e possam trabalhar aí no mercado de trabalho, né? Tem lugares que são absolutamente carentes desse tipo de avaliação, e utilizem a CETESB aqui no Brasil como um padrão de qualidade para vocês, tá bom? Então é isso, pessoal. Um abraço, um beijo e até a próxima.